Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento. Aqui é Texto e Cânon do Novo Testamento, por David E. Payne. Número 1, Cânon, Introdução. Cristãos ortodoxos em todos os lugares hoje tomam como certo o fato de que as Escrituras Sagradas são constituídas de duas partes, ou testamentos, contendo juntos 66 livros. Ficaríamos desconcertados, para dizer o mínimo, se ao comprarmos uma Bíblia nova descobríssemos a falta de um desses 66 livros ou o acréscimo de outros livros. Algumas Bíblias, é verdade, incluem os apócrifos do Antigo Testamento, mas as que fazem isso normalmente indicam esse fato claramente na capa externa. Mas o Novo Testamento, que é o objeto de nosso estudo aqui, nunca recebeu acréscimos. É provável que a contagem de cristãos que têm algum conhecimento de livros apócrifos do Novo Testamento seja muito pequena. Possuímos então um Novo Testamento com 27 livros, que nas Bíblias comuns em português sempre aparecem na mesma ordem. Esse é o cânon do Novo Testamento. Nele encontramos 5 livros narrativos, 21 cartas e um livro único de natureza totalmente diferente, adequadamente chamado de Apocalipse. E neles reconhecemos o manual completo e supremo para a doutrina e a fé cristã. No entanto, os próprios apóstolos não tinham esse código escrito de fé e conduta. A sua Bíblia e a Bíblia dos judeus até o dia de hoje consistia no Antigo Testamento. Esse era o cânon das Escrituras Sagradas, aceito pelo próprio Senhor Jesus. E aqui as pessoas em todos os escritos do Novo Testamento se referem simplesmente como Escrituras. Foi somente em 393 d.C. que um concílio eclesiástico pela primeira vez apresentou uma lista de 27 livros do Novo Testamento, agora universalmente reconhecidos. Houve assim um período de aproximadamente 350 anos durante o qual o cânon do Novo Testamento esteve em processo de formação. O nosso objetivo aqui é investigar o desenvolvimento desse período. Cânon e autoridade. A palavra grega cânon, como usada pelos primeiros pais da igreja, tinha uma série de significados e usos, 2 dos quais são relevantes para este estudo. Do significado básico de régua ou vara de medição, com as suas marcas, foram derivados os significados metafóricos lista e regra, entre parênteses e padrão. É importante observar que é o primeiro significado que se tem em mente na expressão cânon das Escrituras. O cânon do Novo Testamento é simplesmente a lista de livros contidos no Novo Testamento. Os livros desta lista são canônicos, todos os outros são não canônicos, mas o segundo significado é facilmente confundido com o primeiro, visto que os livros canônicos são aqueles que consideramos normativos, que apresentam uma regra de fé e conduta. O cânon e a autoridade do Novo Testamento são, portanto, tópicos intimamente ligados, mas é enganoso equiparar canonicidade com autoridade normativa, porque o cânon não é uma lista normativa de livros, mas uma lista de livros com autoridade normativa. Cada livro do Novo Testamento continha autoridade normativa desde o início, mas nenhum deles pode ser chamado canônico antes que coletâneas e listas de tais livros fossem feitas. A única autoridade que o cânon possui é a das suas partes constituintes, os documentos do Novo Testamento. A grande maioria dos livros do Novo Testamento foi escrita em 50 e 100 d.C. Os autores eram apóstolos e seus colaboradores e foram homens especialmente preparados
e comissionados para transmitir à humanidade a palavra de Deus, como foi revelada nos atos e ensinos do Senhor Jesus. Eles tanto falaram quanto escreveram com autoridade, adaptando a mensagem de Cristo às necessidades dos ouvintes e leitores. Parece que alguns escritos apostólicos possuíam um valor somente transitório ou local, e por isso não foram preservados. Uma carta, ao menos, escrita por Paulo à igreja em Corinto desapareceu, 1 Coríntios 5:9, e possivelmente também uma carta escrita por ele à Laodiceia, a não ser que a referência em Colossenses 4:16 seja o que conhecemos como a carta aos Efésios. Além disso, nem todo o ministério oral dos apóstolos foi colocado em forma escrita e preservado. João declara especialmente os seus princípios de seleção do material digno de ser registrado. João 20:30 a 31. E podemos concluir que o nosso Novo Testamento é a mensagem com a autoridade normativa adequada que as necessidades da posteridade. E é altamente provável que os livros apócrifos de fato contenham aqui e ali informações genuínas adicionais acerca de Jesus e dos apóstolos, mas nos livros canônicos temos tudo de que precisamos saber para a salvação e instrução na justiça. As primeiras coleções. Alguns dos livros do Novo Testamento foram dirigidos explicitamente a indivíduos, alguns a igrejas ou grupos de igrejas. E mesmo aqueles que não revelam nada a respeito dos destinatários pretendidos e parecem ter sido escritos para uso mais geral, devem ter circulado em uma área muito limitada no início. Mas a autoridade autoevidente e o valor de todos os escritos rapidamente fizeram deles posses altamente valorizadas, e foram copiados e recopiados para um público cada vez mais amplo. O cânon mais antigo foi aquele que a igreja em Tessalônia possuía logo após o ano 50 depois de Cristo, e consistia em 2 cartas, ambas de Paulo, mas podemos conjecturar que no tempo devido uma cópia de sua carta à vizinha Filipos tinha sido acrescentada ao cânon deles, enquanto certamente cópias de suas 2 cartas tão preciosas foram enviadas à igreja em Filipos. O próprio Paulo deu um ímpeto inicial a essa prática na Ásia Menor, Colossenses 4:16. Em torno do ano 90, muitas igrejas possuíam uma coleção das cartas de Paulo. E no início do século II, os 4 evangelhos foram reunidos, possivelmente de lares na Síria, Itália, Grécia e Ásia Menor, respectivamente. Em geral, concorda-se que os 2 livros de Lucas, o 3º evangelho e Atos, eram originariamente 2 partes de uma só obra. A incorporação da primeira parte de sua história no evangelho quádruplo fez que a segunda parte tivesse de se defender sozinha, mas foi muito hábil para se firmar sobre seus próprios méritos. E além disso, serviu de forma admirável como introdução à coleção de cartas de Paulo. As igrejas do século II, então, possuíam 2 coleções de livros inspirados e de autoridade normativa. Além e acima das escrituras do Antigo Testamento, o Evangelho e o Apóstolo. Atos também foi reconhecido como tal, e também os outros livros do Novo Testamento, embora nem todos fossem conhecidos e usados tão amplamente. As igrejas que falavam o siríaco, por exemplo, ignoraram 2 Pedro 2 e 3 João, Judas e Apocalipse até o século VI. A essa altura, alguns escritos cristãos que não estão no nosso Novo Testamento estavam em circulação e desfrutavam de certa popularidade, geralmente só local. Podemos citar a Epístola de Clemente e o Pastor de Hermas. A primeira é uma carta genuína
de um dos pais apostólicos, e como todos esses escritos se curvava diante da autoridade dos apóstolos e de seus escritos. Essas obras nem exigiram nem receberam status verdadeiramente canônico, embora possam ser colocadas entre os tesouros literários da Igreja. O Pastor de Hermas é uma obra que com frequência tem sido comparada ao Peregrino de Bunyan. Desfrutou de popularidade semelhante na Igreja antiga. Precisamos lembrar que livros eram raros e caros, e poucos indivíduos da Igreja antiga, podiam se dar ao luxo de possuir uma biblioteca. Por isso, os escritos de algum valor, canônicos ou não, eram propriedade da igreja local, onde eram lidos publicamente, mas não temos motivos para duvidar do fato de que havia um reconhecimento claro de quais livros eram verdadeiramente inspirados e imbuídos de autoridade normativa e quais possuíam um valor menor. A influência das heresias, outra categoria de literatura cristã, apareceu no século II, e a ela pertence a maioria dos livros apócrifos do Novo Testamento. Consiste principalmente em ficção religiosa, e a maioria desses livros foi escrita com nomes falsos. Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse foram escritos e vinculados a nomes apostólicos, notavelmente o de Pedro. Normalmente, a falsidade de tais documentos é imediatamente evidente, e poucos deles podem ter enganado a maioria dos líderes eclesiásticos e das congregações, mas nem todos eram simplesmente ensaios de ficção. Alguns foram publicados deliberadamente no esforço de revestir ensinos heréticos com autoridade apostólica. Essas obras se constituíram em verdadeiro perigo para os cristãos desavisados, e não é de surpreender que os líderes das igrejas começaram a considerar necessário que o cânon do Novo Testamento fosse definido para garantir que essa propaganda pérfida não fosse lida na igreja. Um herege e mestre notável da metade do século II, no entanto, tentou limitar o cânon e não acrescentar algo a ele. Foi Marcião, natural da Ásia Menor, que desafiou os líderes ortodoxos em Roma a partir de aproximadamente 146 d.C. Ele rejeitou o Antigo Testamento, visto que considerou o Deus revelado nesse testamento uma divindade muito inferior ao Deus acerca de quem Jesus ensinou. Tudo do Novo Testamento que tivesse algum sabor do Antigo, ou que aparentemente servisse de fundamento para os seus conceitos ou teologia, era, portanto, anátema para Marcião. Não é de admirar, então, que ele tenha limitado o seu cânon aos escritos de Paulo, o apóstolo dos gentios, e Lucas, o único gentio entre os autores bíblicos. Segundo o que sabemos, a Bíblia consistia no Evangelho de Lucas e nas cartas de Paulo, com exceção das cartas a Timóteo, Tito e Hebreus. Ele descartou Atos porque relatava algumas atividades de outros apóstolos além de Paulo. Para Marcião, todos os outros apóstolos eram judaizantes que haviam adulterado a verdade do Evangelho. Mas até mesmo os 11 livros que ele aceitou precisavam de correções e expurgos, pensava ele, e por isso os revisou à luz dos seus próprios pontos de vista teológicos. Os líderes eclesiásticos ortodoxos, percebendo os perigos de tais doutrinas heréticas, entenderam que tinham uma responsabilidade dupla. Precisavam garantir que nada contrário à vontade revelada de Deus fosse lido ou ensinado nas igrejas, e ao mesmo tempo precisavam cuidar
para não excluir nenhum escrito que trazia o sinal da inspiração divina. Assim, a partir dessa época, os escritos cristãos foram submetidos a um severo escrutínio. Era natural que alguns indivíduos e igrejas errassem para o extremo do cuidado excessivo, enquanto outros não se mostrassem suficientemente cuidadosos. Mas o grau de unanimidade demonstrado durante 1 ou 2 séculos seguintes é extraordinário. Nesse caso, o cânon do Novo Testamento, como o conhecemos, foi definido não por um concílio eclesiástico e de forma nenhuma por decreto papal, mas pelo consenso da opinião cristã em todos os lugares. Nisso podemos ver a mão de Deus. Ele que inspirou os autores bíblicos, no início de tudo conduziu também aqueles que foram responsáveis pela sua preservação e transmissão. Outra razão importante da unanimidade foi que, para os cristãos, em todos os lugares, os livros do Novo Testamento exibiam claramente a sua autoridade divina. A Igreja nunca conferiu autoridade aos escritos do Novo Testamento. Simplesmente reconheceu a autoridade que eles já possuíam. Depois de Marcião, líderes eclesiásticos ortodoxos perceberam que o apóstolo havia escrito com autoridade especial, pois eles tinham acompanhado o Senhor Jesus e ouvido suas instruções em primeira mão. A afirmação de Marcião, segundo a qual Paulo era o único apóstolo verdadeiro, foi adequadamente rejeitada logo de início. Todos os apóstolos haviam falado e escrito com autoridade. Assim, a autoria apostólica se tornou um critério importante, embora de forma nenhuma o único, ou então os evangelhos de Marcos ou Lucas nunca teriam se equiparado a Mateus e João. Foram tomados alguns cuidados para evidenciar falsificações. O cânon muratório dá testemunho desses dois interesses. Procedente de Roma, perto do final do século II, ele apresenta uma lista de livros do Novo Testamento e relata algumas coisas acerca da sua origem e autenticidade. Exclui explicitamente alguns livros que traziam o nome de Paulo e que eram reconhecidos como marcionitas e outras falsificações gnósticas. Ele contém 22 de nossos 27 livros do Novo Testamento. As únicas surpresas são as inclusões dos apócrifos Sabedoria de Salomão e Apocalipse de Pedro, embora o seu autor admita que este era contestado. O pastor de Hermas é mencionado como proveitoso, mas não imbuído de autoridade normativa. Quase da mesma época, data o testemunho de Irineu. As suas opiniões são especialmente interessantes, pois era muito viajado e estava familiarizado com os pontos de vista de líderes eclesiásticos de mais de uma região. Em seus escritos, menciona e faz citações de todos os livros do Novo Testamento, do nosso Novo Testamento, exceto de 5 livros menores. É bem possível que ele tenha conhecido e reconhecido ao menos alguns desses 5 também. A falta de referência a eles pode ser acidental. Irineu fez uso da carta aos Hebreus, mas ele a considerava de valor e posição inferiores ao restante dos livros do Novo Testamento que lhe eram conhecidos. Muitos autores dos primeiros séculos cristãos tinham dúvidas acerca dessa carta. O seu lugar no cânon não foi firmado, até que se tornou universalmente aceita a convicção de que era obra de Paulo. Mas é exagero afirmar que Hebreus não foi aceita por motivo melhor do que ter o nome de Paulo associado a ela. Foi antes o valor intrínseco do livro que garantiu a sua aceitação definitiva em todos os lugares. Da primeira parte do século III, veio um testemunho de Tertuliano, entre parênteses, de Cartago e Roma, fecha parênteses, e de Orígenes
entre parênteses, de Alexandria e Cesareia, fecha parênteses. Ambos aceitaram o livro de Hebreus como canônico, embora nenhum deles o atribuísse a Paulo. Tertuliano afirmava que o autor era Barnabé, enquanto Orígenes pensava que algum discípulo de Paulo o tivesse escrito. Com relação ao restante do Novo Testamento, e incidentalmente, foi Tertuliano quem primeiro usou esse título para o cânon cristão. Está claro que, a essa altura, todos os livros que conhecemos, com exceção de Tiago e 2 Pedro, eram aceitos quase que em todos os lugares. Ainda não havia unanimidade em relação a essas duas cartas, mas Eusébio, no início do século IV, pôde dizer que, embora alguns ainda contestassem a canonicidade de uma ou duas cartas menores, a maioria dos cristãos a aceitava. Em 367 d.C., o bispo de Alexandria, Atanásio, numa carta que anunciava a data da Páscoa, apresentou uma lista dos exatos 27 livros com os quais estamos familiarizados. 30 anos mais tarde, o Sínodo de Cartago ratificava essa lista. Algumas áreas de perspectivas, em sua maioria heterodoxas, foram lentas para se alinhar com os outros cristãos. A Igreja Siríaca, em particular, se manteve à distância até o século VI, veja antes. Mas, desde então, todos os ramos do Novo Testamento, não em virtude de algum decreto, mas em virtude da autoridade e inspiração inequívocas desses 27 livros. Podemos concluir que parece razoável supor que aquele que inspirou os autores do Novo Testamento também foi soberano na transmissão do texto e na formação do cânon. E por isso podemos crer com segurança que temos em nossas mãos a palavra de Deus completa e não falsificada. Número 2, texto, introdução. O desafio de Marcião a seus contemporâneos ainda é justificado. Temos, de fato, exatamente livros do Novo Testamento, palavra por palavra, assim como foram escritos por seus autores. É uma pergunta. Palavra por palavra, assim como foram escritos por seus autores? Esta é obviamente uma questão vital. Porém, à primeira vista parece que há razões para pessimismo, visto que não possuímos os autógrafos de nenhum dos livros do Novo Testamento. E embora tenhamos entre 4 e 5 mil manuscritos gregos do Novo Testamento, completos ou fragmentos, não há dois entre eles que concordem exatamente. É a tarefa da crítica textual examinar estas muitas cópias e decidir quais das muitas versões são originais. Isso, evidentemente, é uma tarefa imensa e que nunca poderá ser concluída, já em virtude do simples fato de que continuam aparecendo mais manuscritos. Ponto. A crítica textual demanda juízos críticos e subjetivos. Por outro lado, é uma disciplina objetiva no sentido de que, em quase todos os casos de variantes textuais, a versão original deve estar representada em algum dos manuscritos disponíveis. De fato, há numerosas evidências. O problema principal consiste em avaliá-las com precisão. Os problemas que enfrenta o crítico textual do Novo Testamento podem ser comparados àqueles enfrentados por alguém que se propõe a reconstruir a versão original de hinos tradicionais cantados atualmente pela Igreja, seja em inglês, seja em alemão
para citar idiomas que produziram grande parte da inódia tradicional, simplesmente por meio de um êxtase de uma série de inários em uso atualmente. Os compiladores de alguns inários seguiram uma filosofia de revisão muito rígida, e o pesquisador logo descobriria que esses livros teriam de ser usados com muita cautela. É interessante observar que alguns princípios semelhantes de revisão foram adotados tanto pelos primeiros copistas dos documentos do Novo Testamento, quanto pelos compiladores recentes de hinos evangélicos. Ambos os grupos queriam melhorar o seu material em diversos aspectos. Seria um erro sério supor que os inários mais exatos e bem elaborados apresentam o texto não revisado de todos os hinos. E seria um erro igualmente sério imaginar que, quanto mais antiga a data da publicação, mais exato e bem elaborado o inário. Essas duas pressuposições bastante naturais devem ser evitadas por todo crítico textual. As evidências. Letra A. Os manuscritos gregos. Em virtude de sua grande quantidade, os testemunhos precisam ser dispostos em algum tipo de ordem. Eles são classificados de diversas formas. A idade do manuscrito é um aspecto importante. Cópias escritas à mão, conhecidas a nós, datam desde o início do século III até a era da impressão. Está claro que, quanto mais antigas forem, menos corrompido deve ser o texto, visto que gerações de copistas iriam acrescentar erro a erro, alterações a alterações. Mas precisamos observar aqui que alguns manuscritos antigos foram copiados sem cuidado algum, enquanto alguns manuscritos bem posteriores foram copiados de testemunhos antigos e excelentes. Alguns manuscritos foram datados por aqueles que os copiaram, mas em cada caso, diferentes testes, especialmente o estudo da antiga escrita à mão, paleografia, podem estabelecer a data aproximada de qualquer documento grego antigo. Até o século IX, o hábito invariável era usar somente letras maiúsculas, sendo cada letra separada e distinta da outra. Mas depois disso, uma escrita mais corrente foi introduzida gradualmente. Os manuscritos que usavam o método antigo são chamados unciais. Os de letra corrente são os cursivos. Os minúsculos. A partir do século IV, a forma comum de manuscrito era o códice em pergaminho velino, o precursor do livro moderno. Até então, códices feitos de pergaminho eram a regra. Os documentos originais do Novo Testamento provavelmente foram escritos em rolos de pergaminho, mas rolos tinham de ser desenrolados para a leitura e eram muito desajeitados e incômodos para documentos mais longos do que o Evangelho de Lucas. Assim, na era do rolo de papiro, o Novo Testamento nunca pôde circular inteiro. Os manuscritos do Novo Testamento em grego, então, podem ser classificados de forma bastante proveitosa em 3 categorias: papiros, unciais e cursivos. Papiros tardios são menos importantes do que unciais, e por outro lado, alguns cursivos de bom pedigree são mais valiosos do que alguns unciais posteriores. O valor de um manuscrito depende do valor do manuscrito do qual foi copiado.